Leitura do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim a palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele, aos olhos do Senhor está a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel, eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: você já se sentiu traído? Já passou por uma situação em que alguém em quem você confiava profundamente o decepcionou? Tenho certeza de que muitos de nós já experimentaram essa dor, essa sensação de traição que nos atinge como uma flecha no coração. E é exatamente sobre esse sentimento de traição que gostaria de refletir hoje, à luz das passagens bíblicas que nos foram apresentadas. Na primeira leitura, encontramos as palavras do profeta Isaías, que nos fala sobre o servo sofredor, o escolhido de Deus,
que é chamado desde o ventre materno para realizar uma missão especial. O Senhor diz: antes de nascer, já eu te conhecia, antes de vires à luz, eu te consagrei, para seres meu profeta para as nações. Essas palavras nos lembram do amor incondicional de Deus por cada um de nós, de como Ele nos conhece desde o início e tem um plano único para cada um de nós. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como esperamos. No Evangelho de João, somos apresentados à traição de Judas, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Jesus, sabendo que sua hora havia chegado, reuniu seus discípulos para uma última ceia. Ele partilhou o pão com eles e disse: em verdade vos digo que um de vós me entregará. A traição estava próxima, e o coração de Jesus devia estar cheio de angústia e dor. A traição de Judas é um lembrete poderoso de como somos falhos e de como o mundo ao nosso redor está repleto de decepções. Mas também nos lembra da profundidade do amor de Deus, que mesmo diante da traição e da dor, nunca nos abandona. Assim como Jesus perdoou Judas, mesmo sabendo de sua traição iminente, Ele também nos chama a perdoar aqueles que nos traíram. Quando refletimos sobre essas passagens bíblicas, percebemos que a traição está presente em nossa vida cotidiana de várias formas. Podemos ser traídos por amigos, familiares, colegas de trabalho e até mesmo por nós mesmos. No entanto, Deus nos chama a não permitir que a traição nos consuma. Ele nos convida a olhar para além da traição e a encontrar a cura em seu amor misericordioso. Uma imagem poderosa que podemos usar para entender essa cura é a de uma ferida. Quando somos traídos, uma ferida é aberta em nosso coração. Essa ferida pode nos consumir, nos prender ao passado e nos impedir de seguir em frente. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, deseja curar nossas feridas e nos libertar do peso da traição. Ele é como um médico amoroso que aplica um bálsamo curativo em nossas feridas, trazendo alívio e restauração. Ao refletir sobre a traição, também podemos nos lembrar da traição de Pedro, outro dos discípulos de Jesus. Pedro, cheio de confiança em si mesmo, disse a Jesus: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. No entanto, pouco tempo depois, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro experimentou em primeira mão o peso da traição e a dor da negação. Mas a história de Pedro não termina aí. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece a Pedro na praia e pergunta-lhe 3 vezes: Pedro, tu me amas? Essas 3 perguntas correspondem às 3 negações de Pedro. E, à medida que Pedro responde com um sincero sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus o comissiona a cuidar de suas ovelhas, a continuar sua obra. Essa história de redenção nos mostra que Deus pode usar até mesmo as experiências mais dolorosas de traição para nos transformar e nos capacitar a sermos melhores. Ele não nos deixa presos ao passado, mas nos chama a olhar para o futuro com esperança e propósito. Diante dessas histórias de traição e redenção, como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas? Primeiro, precisamos reconhecer que todos somos suscetíveis à traição. Nenhum de nós está imune a decepções e feridas emocionais. No entanto, o poder da fé está em como respondemos a essas situações. Em vez de nos deixarmos consumir pelo ressentimento e pela amargura, somos chamados a perdoar como Jesus perdoou. O perdão não significa ignorar a dor ou aceitar o comportamento traidor, mas sim liberar o peso do rancor e permitir que Deus cure nossos corações. O perdão nos liberta para viver uma vida plena, cheia de amor e alegria, em vez de sermos escravizados pelo passado. Além disso, devemos lembrar que todos nós, em algum momento, também podemos ser os traidores.
Quantas vezes traímos a confiança de Deus e nos afastamos de seus caminhos? No entanto, assim como Jesus perdoou Judas e Pedro, Ele também nos estende sua mão de misericórdia. Não importa o quão longe tenhamos ido, o quanto tenhamos nos afastado de seus ensinamentos, Deus está sempre disposto a nos acolher de volta em seu abraço amoroso. E, finalmente, assim como Pedro foi chamado a cuidar das ovelhas de Jesus, também somos chamados a cuidar uns dos outros. A traição pode deixar cicatrizes profundas nas pessoas, e é nossa responsabilidade agir com compaixão e empatia. Devemos ser instrumentos do amor de Deus, oferecendo apoio, consolo e orientação àqueles que foram feridos. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a refletir sobre o tema da traição e da redenção. Que possamos encontrar força na palavra de Deus e no exemplo de Jesus para superar as traições em nossas vidas. Que possamos perdoar como fomos perdoados e estender a mão da misericórdia aos outros. E que possamos ser agentes de cura e esperança em um mundo ferido pela traição. À medida que nos preparamos para receber a Eucaristia, o sacramento do amor e da reconciliação, peçamos a Deus que nos ajude a perdoar aqueles que nos traíram e a encontrar a cura para nossas próprias feridas. Que a graça de Deus esteja conosco, fortalecendo-nos e guiando-nos em nosso caminho de discipulado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.